Olá, gente, sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje vamos falar sobre o continente asiático, né? Vamos iniciar nossa terceira etapa com o continente asiático, tá certo? E aqui vamos ver a regionalização, né? Vamos ver as principais características do continente de forma geral, tá? É o maior continente do planeta Terra, tanto em população como em área, tá? Então, um dos maiores continentes. Professora, quando você diz maior continente em população? Porque, né, a Ásia, ela abriga 60% da população mundial, tá? Tem os países mais populosos do mundo, que é China e Índia, tá? Concentra, né, os berços das civilizações mais antigas, como a civilização chinesa, a civilização hindu, a civilização islâmica, tá certo? Por ter essa também grande quantidade populacional, concentra as maiores, né, desigualdades e disparidades regionais, tá? A gente vê aqui países extremamente pobres, como a Índia, né, sem saneamento básico, com problemas ambientais seríssimos, tá? Também são encontradas as montanhas mais altas do mundo, né, como a cadeia de montanha, o Himalaia, a cordilheira do Himalaia, tendo o pico culminante, né, do mundo, né, ou seja, é o pico maior do mundo, com maior altitude, que é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altura, tá? Com isso também temos os rios mais extensos do mundo, né? Temos o rio Mombarak, temos o rio Ganges, temos o Rio Azul, temos o Rio Amarelo na China, tá? Tem vários desertos, como o deserto da Arábia Saudita, o deserto da Arábia, que fica aqui na Arábia Saudita, temos o deserto do Gobi aqui na China, apresenta 55 países, então tem uma diversidade de países grandes, né? E países com grandes extensões territoriais, como a Rússia, como a China, como a Índia, né? São países também continentais. E o território é tão grande que apresenta 11 fusos horários, tá? Então, é bem grande. E aí, gente, hoje vamos ver a regionalização, a divisão do continente asiático, tá certo? É importante que vocês compreendam essa regionalização para que vocês entendam nas aulas futuras, quando eu estiver falando de alguma parte da Ásia, vocês saberem se localizar, tá? Regionalização vem do conceito de região, tá? Que é uma porção territorial que apresenta características que lhe permitem uma individualidade em comparação em outra porção espacial, tá? Podendo, né, ser considerado análise dos fatores, né, naturais, como clima, relevo, hidrografia, vegetação, além dos aspectos históricos e sociais, tá? Então a gente vai ver a divisão do continente asiático nesses dois aspectos, tá? Aqui temos o mapa da regionalização do continente de forma geral e vamos ver, né, as 6 divisões dentro dele, tá? Eita, professora, 6 divisões? Sim, são 6. É um continente muito extenso, tá? Então, tem várias características naturais e sociais que faz diferenciar com outras regiões dentro do mesmo território, tá? Temos aqui, né, a Ásia Setentrional, né, que pode ser escrito com S ou com C, né? Ela fica localizada aqui no extremo norte, né, do continente, né, pegando boa parte da Rússia, né? O clima que temos aqui é o clima frio, siberiano e polar, né? Um clima com baixas temperaturas, né? Pelo fato de ter um clima tão frio, né, apresenta uma baixa densidade demográfica, ou seja, uma baixa concentração de pessoas nesse território, tá? Aqui, ó, a setinha mostrando, né, essa parte aqui da Rússia. Outra parte do continente asiático é o leste asiático, essa área aqui laranjinha, né? Leste asiático ou extremo oriente, né? É onde ficam os países mais conhecidos do continente asiático, como a China, como as Coreias do Norte e do Sul, como o Japão, tá? Temos aqui uma grande densidade demográfica, né? Temos a China com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Então, é uma região muito populosa, né, e muito conhecida do continente asiático. Também, né, temos aqui a presença de multinacionais, tá, que nós vamos ver mais na frente.
Temos aqui embaixo, né, o Sudeste Asiático, nessa região aqui, né, um rosinha seco, né, Sudeste Asiático, onde fica a Indonésia, o Vietnã, né, esses países que fazem parte dos tigres asiáticos, que a gente vai ver o que são os tigres asiáticos. Digo já, né, digo que não são animais, mas são alguns países que são denominados assim, pelo fato de ter um processo de industrialização muito rápida e agressiva, tá? Então aqui tem a presença de multinacionais muito forte e também a presença de atividade sísmica, né? Ou seja, tem vários abalos sísmicos, tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, é uma região bem movimentada, né? Aqui tem o encontro das placas euroasiáticas e a indo-australiana, então aqui a movimentação é bem forte. Outra região é a Ásia Central, né? Essa região aqui da Ásia Central, que ela não tem saída para o mar, né? Sem saída para o mar, faz fronteira com o continente europeu, né? E ela tem uma herança, né, dos costumes da antiga União Soviética, tá? Também vale ressaltar que essa região aqui tem um baixo índice pluviométrico, tá? A quantidade de chuvas são baixas, né? Outra região que é conhecida mundialmente, o pessoal confunde até ela com o próprio continente, que é o Oriente Médio, tá? A região mais rica do continente asiático, tá? Onde encontramos as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Os países exportadores de petróleo, exportadores e produtores de petróleo. Temos aqui os países, né, a maioria dos países árabes, né, da população islâmica, muçulmana, né, menos o Estado de Israel, que é judaica. Então, o Oriente Médio é um palco de vários conflitos mundiais, né, durante toda a história, né, do seu território. E aqui embaixo temos a Ásia Meridional, né, que fica ao sul do continente asiático, né, também chamada e conhecida de subcontinente indiano, né, porque temos aqui o número 18, né, a Índia com o maior, temos a Índia com um território gigantesco, né, e também uma população gigantesca, a segunda maior população do mundo, né, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né, então aqui tem grandes densidades demográficas, um país muito populoso, né, também tem grandes disparidades regionais, né, que a gente vê as desigualdades sociais fortes, né, é o local onde vive o povo hindu, tá? Então é isso, galera, né? A gente viu aqui a divisão dentro do continente asiático, vimos que cada um tem a sua característica, né? Nas próximas aulas a gente vai adentrar um pouquinho, né, de cada região, né, detalhando mais ainda essas regiões de acordo com seus critérios naturais e físicos e populacionais também. Então é isso e até semana que vem. Tchau, tchau.